Novamente, agora para conversar com nossos comentaristas é a Maria Trindade, que está ao lado do deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ô Zé, seja bem-vindo. Boa tarde também ao deputado que está conosco, né? Isso mesmo. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, que é a antessala ali do plenário da Câmara, né? Dois projetos importantes na pauta. Um sobre a estrutura do governo e outro exatamente sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas, né? São dois assuntos polêmicos e entram em pauta. O deputado Arnaldo Jardim é vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, e presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, ou seja, é do ramo, é do assunto. E este é o debate da vez aqui no Congresso Nacional. Deputado, por que esse assunto tem que ser decidido aqui no Congresso e não, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal? Eu e o Zé, todos assistimos a entrevista do Piotr agora com o Pedro Lupion. Ele foi muito objetivo, falou das razões jurídicas e me permita, Piotr, você, Zé, acrescentar alguns dados mais que eu acho que podem ser levados em conta e que nos orientam nesse debate. Primeiro, a área toda plantada do Brasil. Você pega todas as culturas, a cana, soja, milho, toda a questão de frutas e assim por diante, somam 85 milhões de hectares aproximadamente. Hoje as reservas indígenas que nós temos, e nós temos oficialmente 890 mil índios no Brasil, dentro de uma população de 217 milhões de habitantes, elas são responsáveis por 119,5 milhões de hectares. Uma vez e meio a área que usamos para plantar tudo aquilo que alimenta o Brasil e boa parte do mundo. Quando se fixou na Constituição que todas as áreas ali demarcadas estavam respeitadas, que haviam outras em demanda, se reconheceu que elas deveriam continuar sendo analisadas, nós criamos uma situação em que isso pode ser até ampliado. E esse percentual, se todos forem atendidos, pode chegar até 18% daquilo que é o território nacional. Mas nós fixamos um prazo para que outras reivindicações não possam vir. Foi o desejo do parlamento, foi a decisão da Constituição. E depois isso está sendo questionado. O Supremo analisou alguns casos sobre isso, disse que a legislação comportava uma dúvida e o PL 490 vem para elucidar isso, usando inclusive informações de um julgamento recente feito pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, Piotr, politicamente, se houver a votação, né, que o assunto pode sair de pauta, passa, o marco temporal passa aqui na Câmara dos Deputados e vai com tendência de aprovação também no Senado Federal. Mas uma grande interrogação, veja bem, é o posicionamento do governo. O governo está com várias contradições e dividido também neste assunto, né, deputado? Bem, nós temos tido um apoio muito claro, declarado, explícito do ministro da Agricultura sobre esse assunto. Há outras pessoas do governo, mas estou mencionando ele porque ele é o ministro da área atinente e o governo realmente dá sinais diversos sobre o tema. Ninguém sabe como será o posicionamento no plenário. Nós queremos que o governo respeite, então, aquilo que vai ser decidido pelo parlamento. Essa questão transcendeu, não é uma questão só de governo, é uma questão de Estado, de políticas públicas. Nós estamos falando de respeito a um marco estabelecido na Constituição, nós estamos falando de segurança jurídica, que é uma regra fundamental para que o país possa funcionar. Perfeito, Piotr. O deputado está te escutando. Obrigado, Zé. Deputado, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde ao senhor. Tem duas coisas que eu gostaria de entender e se o senhor nos pudesse trazer um pouco mais de esclarecimento. O senhor acha que a Câmara, neste momento, está deixando muito claro ao Supremo Tribunal Federal que quem legisla é o Congresso Nacional e que o que estava escrito na Constituição é um artigo constitucional. Leis posteriores só vêm para regulamentar, nunca para negar o que está escrito no artigo, porque me parece que um entendimento contrário do Supremo seria quase que como reescrever a Constituição. Você está absolutamente correto, Piotr. Primeiro, é reafirmar aquilo que está na Constituição. Mas nós vamos avançar. Esse PL 490, repito, ele incorpora 19 condicionantes que detalham toda a questão da terra indígena e da onde que vieram esses 19 condicionantes. É de uma própria formulação, uma resolução num julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos detalhando o princípio constitucional para que não
não paire nenhum tipo de dúvida. Segundo, muitas vezes o Supremo tem dado passos dizendo que há um vácuo legislativo, que haveria uma indefinição. Com isso, nós deixamos aquilo que, no nosso entender, já está fixado, claramente definido. O senhor acha que o presidente Arthur Lira coloca isso para votação? Coloca sim. Nós tivemos uma sessão agora que se encerrou sobre a questão racial envolvendo o jogador Vinícius Júnior e nos posicionamos muito solidários a essa questão. Sim. Hoje nós temos uma pauta intensa, como bem disse o Zé Maria Trindade aqui, começa pela votação do marco temporal à sessão, em seguida nós vamos nos debruçar na MP 1154, que é aquela que reorganiza o governo, mandada pelo governo, já votada na comissão mista, relatório do deputado Isnaldo Bulhões. Ele será o segundo item em plenário. O primeiro vai ser a votação do marco temporal. Tá bom. É isso, Piotr. E eu queria reforçar aqui essa história do governo. Um assunto tão importante assim e o governo ainda não se posicionou. Mas a tendência, deputado, é de liberação, né, da bancada do governo por aqui. Nós acreditamos nisso. O governo tem uma base plural aqui no parlamento, partidos com diferentes características políticas, ideológicas, e eu acho que a grande maioria vai conformar no respeito à Constituição, no detalhamento do que vem pelo 490, para dar segurança jurídica. Nós queremos um país com regras claras, estáveis, e o 490 vem nesse sentido para que a gente possa continuar, inclusive o agro, a ser essa referência importante para o desenvolvimento nacional. Mas me permito ressaltar, só Piotr, por definitivo, vocês, que isso não é só o agro. Nós estamos falando de áreas urbanas. Sim. Se houver uma insegurança, se não houver essa clara definição, nós podemos ter áreas urbanas densamente povoadas que passam a ser passíveis de reivindicação, o que torna ainda mais complexo e muita insegurança vindo a partir disso. Tá, o Zé, o deputado está conosco. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, deputado, por gentileza. O senhor acha que uma decisão hoje da Câmara influencia diretamente o entendimento dos ministros do Supremo no caso específico que eles estão julgando lá? Acho que sim. Nós, inclusive, temos feito chegar aos ministros do Supremo essa definição e essa manifestação. Acho que terá uma incidência, sim, porque o próprio o Supremo, pela manifestação dos seus ministros, dizem que querem uma referência do Legislativo. E essa referência será reafirmada hoje, reafirmar o princípio constitucional com a votação do PL 490. Deputado, muito obrigado. Zé Maria, obrigado pela gentileza também. Mais alguma consideração, Zé? Obrigado. É só sobre veto, possibilidade de veto. Isso não foi conversado. Se houver aprovação aqui, existe ainda a possibilidade de veto do presidente. Sempre existe isso, mas não foi colocado em pauta. Até porque, se o governo não se manifesta durante a votação, seria muito incompreensível, porque a não manifestação é delegar, tá certo? E respeitar a vontade do Legislativo. Seria muito surpreendente se viesse um veto. Creio que isso não haverá. É isso, Piotr. Muito obrigado, Zé Maria. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pela gentileza mais uma vez de nos atender aqui no Prós e Contras. Boa tarde, hein? Vamos lá, esse é um assunto dos brasileiros. Você tem acompanhado aí, inclusive, que boa parte da imprensa internacional tem trazido opinião de ONGs, enfim, de celebridades de Hollywood. Esse é um assunto dos brasileiros e, creia, foi decidido lá no dia 5 de outubro com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, que reconheceu, sim, que naquele momento tribos, grupos étnicos que reivindicassem uma área, que estavam ocupando aquela área, ela era, sim, possível de ser demarcada. Obviamente que a lei posterior ia dizer como que essa demarcação ocorreria, né? Até porque se a área já estava sendo ocupada também por um outro grupo, aquilo poderia ser mediado, enfim. Mas uma lei, ela simplesmente disciplina, ela regulamenta um artigo constitucional, ela não contraria. O que o Congresso está fazendo agora na Câmara dos Deputados é deixando muito claro o que me parece que o artigo já deixa claro, embora haja esse entendimento, essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto dos brasileiros, que os brasileiros já se debruçaram sobre ele lá na Constituição de 88. Constituição ou se segue ou se faz outra, mas para se fazer outra não se faz em outro poder, se faz no mesmo poder que está discutindo e, neste caso, tentando defender a Constituição, que é no caso do marco temporal decidido lá no dia 5 de outubro, na promulgação da Constituição de 1988.